Muito bem, meus queridos. Eu quero compartilhar com você algo. Vou gravar aqui. Quero compartilhar com você uma palavra que nós do presbitério temos orado e cremos que é um tempo muito oportuno para isso ser ministrado para a igreja. E trata-se da volta do Senhor Jesus. Os irmãos, não sei se você acompanha os noticiários, e cada dia essas manifestações anticristãs, anticristo, têm se proliferado pelo mundo. Países inteiros estão fechando as suas portas para o Evangelho, onde cultos como esse serão penalizados com cadeia de até 7 anos. Sendo que em outros, até morte de irmãos cristãos acontecem diariamente. Muitos mártires têm sido levantados nesses dias, em prol e amor ao Evangelho. Nós ainda somos privilegiados, porque estamos em uma nação onde há liberdade de culto. Mas não se engane, o Brasil também é inimigo de Deus. É uma nação inimiga de Deus. E eu quero dizer para você que nós, como servos de Deus, precisamos estar apercebidos, precisamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus já tem nos mostrado, já tem nos ensinado. E eu quero compartilhar sobre vivendo como quem ama a volta de Cristo. Nós precisamos viver amando e ansiando pela volta do Senhor. A palavra fala que Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos ter no nosso coração um grande anseio, um grande desejo e uma enorme expectativa acerca da vinda do Senhor Jesus. As nossas crianças têm aprendido isso nas células. Eu tenho uma casa de paz e essa casa de paz, ela virou uma célula. E a mãe de uma criança, tem uma criança de 5 anos de idade, ela estava testemunhando que, ela falou, pastor, eu estou assim, sem palavras, porque minha menina, ela fala uns negócios que eu, para falar a verdade, eu não sei muito bem. Eu falei, mas o que ela fala? Ela falou assim, mamãe, eu já estou pronta para a volta de Jesus. A senhora está? Ela falou, pastor, mas me deu um negócio tão esquisito. Eu falei, mas eu quero reforçar a pergunta dela. Você está preparada para a volta de Jesus? Ela falou, não, mas desse jeito aí o senhor está me colocando na parede. Eu falei, não, eu só quero alertar. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está aqui no culto. Gostaríamos que fosse nesse momento. O Tiago está aqui ministrando louvor, de repente o violão cai. Você fala, o que é isso? De repente, né? E aí, você vai subindo louvando. Eu tenho muita curiosidade em saber. Eu falo com minha esposa, né? A gente brinca, fala assim, olha, vamos combinar um negócio. Você está proibida de morrer antes de mim, eu estou proibido também. Então nós vamos subir junto, arrebatar de mão junto, mão dada assim, vamos subir. Como é que será? Eu não sei. Pastor, a gente vai subir sem roupa, a roupa cai, porque eu vi um filme uma vez que a roupa caía. Nós vamos subir pelado? Não sei. Eu não sei como vai ser. Será que nós vamos ver subindo devagar, vai vendo assim? Não sei como será. Eu vou te contar, em nome de Jesus. Fala assim comigo, não precisa. Eu vou ter essa experiência. Aleluia! Veja bem, nós somos um povo que ama a volta do Senhor. Nós fazemos parte de uma geração, de um povo apaixonado, de um povo intenso, de um povo fervoroso, de um povo que anseia a vinda do seu Senhor. Nós não somos dessa terra. Eu não sou daqui. As pessoas cantam, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Não, eu sou um cidadão do céu, eu sou apenas um embaixador de Cristo nessa terra. Eu estava em viagem, é muito bom, você viaja, você vai em vários lugares, você fica em bons lugares, mas não há nada melhor do que chegar na sua própria casa. Naquele colchão que já tem um buraco lá.
Já te encaixa. O travesseiro já está com aquele oco lá da sua cabeça, tem até aquela mancha de suor, misericórdia. Não há nada melhor do que você chegar na sua casa. É o seu banheiro, é o seu sofá, é aquela cadeira, é velha, mas é minha. Sabe? Não tem nada melhor do que isso. Quantos estão aqui comigo? Então, se é bom você chegar na sua casa, que é natural, imagina na sua casa celestial. Porque é para lá que nós estamos indo. O nosso Senhor está vindo nos buscar. Ele está vindo para nos levar de volta, como um relâmpago, como um raio. Ele virá como ladrão e nos levará de volta para o nosso lar. Como eu anseio a volta do Senhor Jesus. As pessoas geralmente no domingo elas não querem que chegue a segunda-feira, mas por um aspecto natural. Eu não quero que chegue a segunda-feira porque eu quero que o Senhor me arrebate hoje. Essa deve ser a grande expectativa que deve arder no nosso coração. Enquanto salvos, nós temos alegria em saber que não existe mais condenação para nós. É triste você ver pessoas que andam debaixo de culpa, de condenação e de acusação. Mas para os eleitos de Deus isso não existe mais. Para aqueles que estão em Cristo não existe mais condenação, não existe mais culpa, porque o sangue dele já te lavou, já te libertou, já te remiu. Então, eu tenho paz, porque de fato eu sou remido, eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Quantos aqui são da mesma maneira? Veja bem, mas tem algo que nós precisamos crer. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso é de fato um grande presente de Deus. Mas, quando nós tratamos desses assuntos acerca da volta de Jesus, presta atenção no que eu vou te dizer, pois a maneira como você trata esses eventos, acerca da volta de Jesus, a volta do nosso Senhor, tem o poder de mudar a sua vida e de como você também serve a Deus. Quando você tem clareza acerca da volta de Jesus, você não vai mais viver da forma que você vive. E você não vai servir mais da maneira que você serve. Você será mais intenso, você será mais fervoroso, você não terá paixões pelas coisas dessa terra, mas pelas do céu, porque essas são passageiras, mas que Ele tem para nós são eternas. Quantos estão aqui comigo? Pode dizer um amém? Muito bem, isso deve ser uma realidade para nós. Isso precisa ser claro para mim e para você. Pelo fato de estarmos em Cristo, não precisamos mais ter medo de chegar diante de Deus. As pessoas às vezes têm medo. Às vezes quando as pessoas e até mesmo igrejas falam acerca de Apocalipse, quando falam, é para gerar aquele medo, mas não precisa ter medo, você deve ter alegria e ansiar por isso. Certa vez eu ouvi um grande pastor de rede nacional dizer o seguinte, ele responde perguntas, né, que mandam para ele, e uma pessoa perguntou acerca do livro de Apocalipse. Ele falou, não leia isso não precisa ler isso não, nem eu leio, nem eu entendo esse negócio. Como alguém pode impedir uma pessoa de ler a palavra? Porque é o Espírito que nos revela. Quando você lê a palavra de Deus, o Senhor vai revelar isso ao seu coração. E essas palavras vão entrar em grande ebulição no seu espírito. Agora, estamos certos de que Ele não somente nos ama, mas Ele também deseja estar conosco. Há um desejo no coração de Deus em te levar de volta para casa. Há um anseio no coração do Senhor. A Bíblia fala que Ele já está preparando uma mesa para nós, para os filhos. Nessas viagens, pastor Alex, fui na casa de alguns irmãos, e os irmãos tão amorosos, assim, que chega a nos constranger. Prepararam um banquete, todos eles, sem exceção. Sabe? Prepararam um banquete. Prepararam da comida que a gente gosta de comer, sabe? E organizaram, prepararam todo um ambiente para nos receber. E isso de fato é um sinal, é uma amostra
de que Cristo também está preparando a mesa para nos receber. Quando você chegar diante do Senhor, haverá uma mesa posta para você se deleitar, se deliciar de tudo aquilo que Ele tem reservado para mim e para você. Aleluia! Qual é o seu anseio pela volta do Senhor Jesus, filho? O que arde no seu coração? Hoje pela manhã, ali na Videira Sul, o pastor Adriano estava ministrando essa mensagem. Olha, não tem nada a ver comigo ou com ele. Tem a ver com essa palavra. Eu não sei quanto a você, irmão, mas no meu coração nessa hora parece que ele está em outro estado. Parece que há uma palpitação e às vezes você não entende. Há algo no seu coração nesse exato momento que você não consegue compreender. Porque são verdades, são princípios espirituais, é algo real, palpável, que eu e você podemos desfrutar e experimentar em nome de Jesus. Sabe, eu gostaria de tratar a respeito da volta do Senhor Jesus, primeiramente relatando os dois aspectos da sua volta. Dois aspectos, fala para o irmão que está do seu lado, dois aspectos, dois momentos acerca da volta de Cristo. Sabe, nós temos a volta de Cristo, nós vamos ter dois momentos. Não posso afirmar a respeito da volta, mas haverão dois momentos. Jesus já veio uma vez e virá na segunda vez. A Bíblia diz que vai acontecer um evento chamado de arrebatamento. Diga para o irmão que está do seu lado, arrebatamento. Eu era novo convertido, estava fazendo um anjo da guarda, e lá no estacionamento do prédio da igreja, tinha um palio branco, com um adesivo atrás, escrito: em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. E eu li aquele negócio, primeiro porque arrebatamento não é a palavra muito comum no nosso vocabulário, confere? Não é algo que você vê escrito em todo lugar. Você não vê uma loja escrito, né, arrebatamento, pneus arrebatamento, farmácia arrebatamento, supermercado arrebatamento, loja de veículos arrebatamento. Você não vê isso, não é muito comum. Você vê Shalom, né? Shekinah, essas coisas você até ainda vê. Às vezes você nem sabe o que está escrito, Shekinah, que negócio é esse? É o Shaddai, isso é shampoo, como é que é isso? Muito bem. E eu perguntei para o meu anjo da guarda ali, falei assim, fiquei na curiosidade, um pouco com vergonha de perguntar, mas falei, que negócio é esse de arrebatamento? Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado, me explica isso. E ele, com muito amor, me explicou. Muito bem. Existem duas expressões, né, que englobam de maneira geral esses eventos bíblicos. Então nós temos o arrebatamento da igreja e o outro será a segunda vinda propriamente dita do Senhor. Então acontecerão dois eventos, colocando melhor assim. O primeiro deles é o arrebatamento e o segundo é a volta do Senhor propriamente dita. O arrebatamento é um evento quando os crentes vencedores serão tirados da terra rapidamente, repentinamente. E esse evento ele pode acontecer em qualquer momento. Nesse, por exemplo. Talvez você está programando comer uma pizza com o irmão após o culto. Em nome de Jesus, tomara que isso nem aconteça. Ah não, pastor, eu quero pizza. Então fica para comer a pizza. Por mais 7 anos. Fica aí ainda. Então, muito bem. Então, esse momento, ele pode acontecer em qualquer hora, em qualquer minuto, em qualquer segundo. Detalhe, não há sinais de quando ele acontecerá. Quando vai chover, você percebe os sinais.
Você percebe que o vento muda, você percebe a formação de nuvens, entre outras. Mas para o arrebatamento não haverá nenhum sinal. Quantos estão aqui comigo? Veja bem, significa que nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos entrar numa classificação chamada de vencedores, se é que quisermos experimentar desse momento ímpar do arrebatamento. Quantos aqui querem participar dele? Talvez você ainda não entenda, mas eu quero trazer mais clareza para você. Enquanto videira, enquanto igreja videira, nós cremos que o arrebatamento dos crentes vencedores acontecerá anteriormente à grande tribulação. Isso é o que nós cremos. Existem várias outras teorias que creem que isso vai acontecer depois, e entre outras eu não quero entrar em detalhes. Eu quero falar para você aquilo que nós como igreja cremos, confessamos, declaramos. Segundo a palavra de Deus, Jesus virá como um ladrão. A Bíblia fala que o Senhor virá como um ladrão num dia e hora inesperado. Ladrão avisa que vai roubar, irmãos? Eu sou bandido de carteirinha, está aqui o meu crachá, e no dia tal, a hora tal, vou entrar na sua casa e vou levar sua televisão. Isso acontece? De maneira nenhuma. Pelo contrário, ele entra na surdina, ele entra e a pessoa não vê. Você assiste filmes aí, esses vídeos na internet, que a pessoa ela vai, abre a bolsa, tira a carteira, arranca o dinheiro, fecha a carteira, coloca na bolsa e fecha, e a pessoa não vê. Esses dias eu estava assistindo um videozinho desse na internet, é um absurdo. Mas a pessoa está ali entretida, fazendo uma compra ou algo semelhante, e ela não percebe. Assim também será a volta de Jesus. Ninguém vai ver. Você só vai sentir. Os vencedores, é claro. Quantos vencedores nós temos aqui? Aleluia. Tem uma meia dúzia ainda que não é. Então, olha o que a Bíblia fala. Lá em Apocalipse 3, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra disso que eu estou pregando para você hoje. Lembra do que eu estou te falando. Você não é mais ignorante acerca desse assunto ao ouvir essa mensagem. Ou seja, você não pode dizer que não sabia. Então a Bíblia fala o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Uau! Então, não sabemos a hora, mas nós precisamos estar o quê? Apercebidos. Então, quanto ao arrebatamento, portanto, não há sinais. Fala para a pessoa que está ao seu lado. No arrebatamento, não tem sinais. Significa, irmãos, portanto, por essa razão, o crente precisa vigiar e estar preparado. Você como bom mineiro, você não vai perder o trem. Você como bom mineiro, você não vai perder o arrebatamento também. Veja bem, o que significa? Quando você compra uma passagem de avião, tem hora, exato, e assim, coloca lá 17 horas e 42 minutos, não é desse jeito? Por que não coloca 17h30, ou 18, ou 19, mas está lá, 32 minutos, hora da decolagem, hora do pouso, 14 horas e 47. Então, algo específico. Alguém que vai pegar um avião, ele precisa chegar antes, ele precisa estar atento ao relógio, ele precisa estar atento à distância, não é, Maicon? Você que leva, provavelmente tem muito... Rapaz, corre, quanto tempo? Falta meia hora. Fala, rapaz, meia hora, então pode pegar o outro voo. Nesse horário é impossível. Então, uma pessoa que ele precisa pegar um voo lá em Confins, saindo aqui da Pampulha, dependendo do horário, ele tem que sair com muitas horas de antecedência. Sim ou não? Senão não chega. Ele pega esse trechinho aqui, ó, da barragem, ele fica ali meia hora.
facilmente, dependendo do horário. Muito bem. Se ele de fato sabe disso, ele vai ficar atento, percebido. Ele vai ficar de olho para não perder. Nós também precisamos estar atentos quanto à volta de Jesus. O detalhe, você não sabe a hora, você não sabe o momento, mas você sabe que ele vai voltar. Quantos estão aqui comigo? Aquele que ama Cristo espera ansiosamente a sua vinda. Por isso ele está sempre guardando que ele volte. Olha o que a Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 24, dos versos 36 ao 42. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Uau! Verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. A arca simboliza a salvação. E nesse caso aqui está apontando para o arrebatamento. Está fazendo uma analogia. Muito bem. Olha o que a Bíblia ainda continua a nos dizer no verso 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nós estamos vivendo como nos dias de Noé. As pessoas se preocupam com muitas coisas, mas não se preocupa com a vinda do Filho do Homem, com a vinda do Filho de Deus, com a vinda do nosso Senhor. As pessoas hoje, como a pastora Taíde acabou de ministrar, elas querem trabalhar mais, elas querem ganhar mais, elas querem ter mais coisas, e com isso, rouba-lhe o tempo de servirem a Deus. Eu não posso liderar, pastor, porque eu preciso trabalhar mais. O Senhor sabe, né, pastor? Estamos vivendo dias difíceis. Significa que eu preciso ter mais dinheiro. Não há nada de errado em trabalhar. Não há nada de errado em ganhar dinheiro. O problema é quando essas coisas roubam aquilo que a palavra de Deus tem para você. Essa é a chave. Essa é a questão. Nós trabalhamos. Mas o nosso trabalho, ele sempre tem que ser em servir a Deus. Se, comandante Daniel Amparo está lá na polícia, ele está lá exercendo a sua função, mas como ministro de Deus, pregando o evangelho. Tanto é que trouxe um colega dele para cá. Está aí, servindo a Deus, líder de célula, fervoroso. E assim virá uma corporação inteira em nome de Jesus. Se você trabalha na área da saúde, seja um médico, um enfermeiro ou outro profissional da área, você está ali de branco servindo a Deus. Eu não sou médico, então o meu acesso ao médico é muito curto, é referente a uma consulta, pronto e acabou. Mas você está ali tomando café com ele, comendo com ele, vivendo ali, trabalhando junto, e ele está com ouvidos abertos para ouvir a mensagem do evangelho que sairá da sua boca. Amém. Se você é um professor, idem. Você está ali é para pregar o evangelho a toda criatura. Amém. Ensinando matemática, português ou qualquer outra coisa, você está ali para ser um canal de Deus. Amém. E o Senhor te dará estratégia na sua área profissional. Porque quem paga o seu salário, não se engane, não é a empresa que você trabalha, mas é o Senhor, se você for servo de Deus. E aí, pastor, o meu patrão é um faraó. Fala, pois é, meu filho, então muda de reino. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, que não será mais faraó, mas será o Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que é dono do ouro e da prata. Muda de reino.
O meu patrão não é Faraó. O meu patrão é Cristo. E para falar a verdade, não posso nem dizer que é patrão, porque eu sou co-herdeiro dele. Sou dono também. Aleluia. Sim ou não? Muito bem. Então, uma vez que os vencedores forem arrebatados, a terra permanecerá com vida e organização político-social como nunca antes teve. Veja a cena. Procure ver a cena. Milhões de servos de Deus serão tomados. A Bíblia fala que o Senhor virá como ladrão, como um raio, como um relâmpago, num piscar de olhos. As pessoas desaparecerão. Piloto de avião, médico, sabe, empresários, professores, estudantes, jovens, milhares, pastores também, aleluia, em nome de Jesus. Aí é triste, né? Todo mundo foi. Não, eu quero ir também. Vai instalar um caos completo. A minha casa ficará desocupada. Carro, tudo vai ficar. O que o governo vai fazer com tanta coisa, irmãos? Ah, pastor, eu gosto muito do meu carro, pode levar, Fábio. Tem certeza, você nem vai lembrar dele. Eu comprei agora, pastor. Nem paguei a primeira prestação. Olha que bênção, você nem vai precisar pagar as outras. Isso é bom, né? Pastor, mas eu acabei de quitar o meu agora. Oh, meu Deus, você vai andar numa rua de ouro, você vai pensar em carruagem de fogo, vai pensar nesse negócio. Não é verdade? Então, olha só. Você nem vai precisar de carro, filho. Você vai ser trasladado de um lado para o outro. Vou lá na França agora. Veja bem. Nós precisamos, de fato, entender que será num piscar de olhos. Milhões de pessoas serão arrebatadas. Em nome do Senhor Jesus, esse prédio ficará vazio. Pessoas vão chegar aqui para o culto aqui e falar, não tem culto mais. Não. Vai lá na sua célula, não tem mais ninguém. Aliás, ninguém mora lá mais. Porque em nome de Jesus serão arrebatados. Então, a população, ela vai ser dividida entre dois tipos de pessoas. Os ímpios e os crentes que ficaram, que não foram arrebatados. Pastor, o arrebatamento, todos os crentes, todos os servos de Deus irão? Não, não irão. Só irão os vencedores. As pessoas falam, pastor, mas eu conheço um crente ali que, pelo amor de Deus, não é crente não. O cara bebe, o cara fuma, o cara peca, o cara mente, faz todas essas coisas. Ele perde a salvação? Nós cremos que não. Mas ele também não será arrebatado. E quando chegar o milênio, que é uma outra parte que nós falaremos mais à frente, por isso não falo dos próximos cultos, ele também não reinará com Cristo. Ele irá ser disciplinado, porque o alvo do pai que ama é corrigir o filho. Ele está torto, mas vai ser endireitado. Tem um carpinteiro esperando por ele lá. Há um ditado popular que diz que pau que nasce torto, morre torto, até a cinza é torta. Mas tem um carpinteiro chamado Jesus que endireita qualquer um. Vai ter 1000 anos para isso, se for necessário. Então, por isso, o Senhor quer te endireitar aqui, nesse tempo, nesse pouco tempo que lhe resta. Então, o planeta conhecerá um momento de paz hipotética. Por quê? Um governo provavelmente único será levantado, talvez uma única moeda, e ele vai ter unanimidade, consenso, apoio de todas as nações. E ele colocará ordem ao caos. E as pessoas terão emprego, as pessoas terão casa, as pessoas terão tudo aquilo que elas sempre sonharam. Mas esse governo é uma mentira, é um engano. E ele vai se revelar na figura do anticristo. Mas em nome de Jesus, nós não estaremos aqui para ver essas coisas. Então, depois de 3 anos e meio,
Porque do arrebatamento até a volta de Jesus, propriamente dita, serão 7 anos. 3 anos e meio serão de paz, de graça. Serão tempos de tudo aquilo que as pessoas sonharam. Todavia, 3 anos e meio seguintes, acontecerá um evento chamado de grande tribulação. Fala, grande tribulação. E a Bíblia fala que nunca houve e não haverá mais dias tão terríveis quanto esses cerca de 3 anos e meio que irá acontecer. Muito bem, os crentes que ficaram, eles vão ver que a igreja foi arrebatada e eles serão perseguidos, mortos. Eles não terão direito à compra. Eu imagino que haverá algum tipo de registro. Então, as pessoas não conseguirão emprego, elas não conseguirão dinheiro, elas não conseguirão moradia e serão perseguidas pelo Estado, pela polícia, para confessarem, para negarem a Jesus e receberem a marca da besta. Mas os crentes não receberão, eu creio que os crentes não receberão. O cara viu a esposa dele ser arrebatada, a mulher viu o marido ser arrebatado, viu os pais serem arrebatados, ou o contrário. Ele não vai aceitar. Muito bem, ele não aceitando, a pena é de morte. Pastor, e ele morreu confessando a Cristo? Ele é um mártir. Ele não passará também pela disciplina. Ele reinará direto com Cristo. Os mártires reinarão em nome de Jesus. Então, esse tempo desastroso é chamado de grande tribulação. E será um momento, presta atenção, anterior à vinda de Cristo. Então, após esse evento da grande tribulação, Jesus virá com poder e glória para tomar o reinado do anticristo e, enfim, governar sobre a terra juntamente com nós, os crentes vencedores, em nome de Jesus. Ou seja, aqueles que foram arrebatados. Então o Senhor vai vir, montado no seu cavalo branco, e esse governo pelejará, e a Bíblia fala que acontecerá uma grande guerra, mas numa pisada do Senhor, 200 milhões de soldados morrerão. O sangue chegará à crina dos cavalos. Hoje, nós fomos lá no encontro com Deus, cadê o obreiro Bruno Fernandes? Nós fomos no encontro com Deus e estava tendo uma cavalgada lá na região de Melo Viana, onde tem um sítio. Mas eu vi um cavalo lá que eu sou alto, uma bitela, para montar naquilo ali. Então, esses cavalos da polícia, né, Amparo, são altos, bicho grande. Então são cavalos de guerra, imagina o sangue, a quantidade. E o Senhor tomará a terra. Essa terra ainda não é do Senhor, porque o homem entregou ela lá no Éden. Então, a Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno, mas o Senhor, que comprou com sangue, virá tomá-la de volta, em nome de Jesus, e nós estaremos com Ele. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Muito bem. Se os irmãos tiverem alguma dúvida a respeito desse tema, eu sugiro que você anote. Hoje não vai dar para estar respondendo para os irmãos, mas nós vamos responder essas perguntas nas próximas ministrações. Anote, manda aí para o seu pastor, ou manda um bilhete aqui para mim, ou manda direto no grupo de líderes, enfim, para que nós possamos responder e sanar toda e qualquer dúvida que porventura houver, em nome de Jesus. Veja bem, meus irmãos, diferente do arrebatamento, que acontecerá às escuras, sem aviso prévio, o Senhor virá como um ladrão e será como um relâmpago. A segunda vinda de Jesus, ela será às claras. A segunda vinda de Jesus virá com sinais, mostrando o momento em que acontecerá, e a Bíblia fala que todo olho verá. Olha só. Então a Bíblia nos fala que esse momento será visto por todos. Olha lá em Hebreus, abra no livro de Hebreus.
Hebreus capítulo 1. Perdão, não é Hebreus, me perdoem, é Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versos 10 e 11. Depois você pode corrigir que lá na revista, essa mensagem já está. Corrija lá, por favor, tá versos 11 e 12, mas é 10 e 11. Preciso que o irmão pegue uma água para mim, por favor. Deixa um servo aí, pastor. O Felipe está ali. Muito bem. Olha o que a Bíblia fala. E estando eles, Atos 1, verso 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus, o quê? Subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aleluia! Então eles viram Jesus subindo. Os olhos desses homens viram Jesus subindo. E da mesma forma que eles viram ele subindo, virá ele descer, vindo para arrebatar, para tomar, para conquistar aquilo que é seu. Veja bem, o Senhor virá da mesma maneira que ele subiu aos céus. Uma vez que ele subiu no Monte das Oliveiras, será de lá que ele virá. A Bíblia nos fala que Jesus voltará ao fim da grande tribulação, pelo soar da última trombeta. Aleluia, aleluia. Há uma unção, há uma presença nesse lugar. Oh Deus, volta logo. Oh Senhor, venha arrebatar a sua igreja. Estejamos certos que Jesus arrebatará os vencedores. Ele livrará os fiéis das dores, das confusões, da grande tribulação. Nada disso foi reservado para nós. Você não foi feito para a grande tribulação. Você foi criado para ser arrebatado por Ele. Mas qual tem sido a sua atitude nesses dias? Quem você tem amado mais? O seu trabalho? O seu esposo? Sua família? O dinheiro? A viagem? Essa terra? Ou você tem ansiado pela volta do Senhor? Qual é o desejo no seu coração nesses dias? A Bíblia fala que nos dias de Noé, as pessoas não perceberam que uma arca maior do que esse prédio aqui estava sendo construída. Eles não viram. A Bíblia fala que nessa arca entraram casais de animais. Passou um casal de elefante na porta do trabalho, da loja do cara, ele não viu. Passou uma girafa lá na porta da casa dele e ele não viu. Eles não viram isso. Por quê? Eles não perceberam. As pessoas não estão percebendo que Jesus está voltando a uma arca sendo construída para você. Há algo no céu sendo preparado para que esse dia de um estalar de dedos, em nome de Jesus, eu e você sejamos tomados pelo Senhor num piscar de olhos. Enquanto muitos amam os prazeres dessa terra, nós precisamos amar a volta do Senhor. Não tem nada de errado, filho, em você trabalhar, prosperar. É bíblico para você comer o melhor dessa terra, mas o seu prazer não pode estar nisso. Você pode construir a sua casa, você pode reformar a sua casa, mas o seu prazer não pode estar nisso. Estava com os irmãos e eles fizeram uma viagem ao exterior. Ele falou, pastor, o grande problema da gente ir para aquele lugar é porque a gente não quer voltar. É muito bom, tem tudo. Tecnologia, educação, diversão, coisas baratas. Olha, a gente vai para lá, a gente não quer voltar. Esse é o grande problema de muitos. Que ele veio para cá apenas por uma missão,
para um propósito e ele não anseia voltar para sua casa mais. O grande problema é quando eu e você estamos aqui e gostamos desse lugar. Esquecemos que tem uma data já marcada para nosso retorno, para a nossa volta. Você ainda não sabe, nem o dia nem a hora, nem o Filho, nem os anjos, mas Deus sabe, o Senhor sabe, o Pai sabe, Ele sabe o tempo certo. Está havendo um alinhamento nesses dias. O tempo do Senhor está se alinhando. O Kairós de Deus está se manifestando para que a sua igreja seja arrebatada, em nome de Jesus. Existem algumas passagens que falam a respeito disso. Está lá em Mateus 24, do 45 ao 49, que fala a respeito da palavra dos servos e dos conservos. Eu não vou ler com você, mas você pode estar lendo. Mas essa palavra fala a respeito do servo fiel, prudente e o servo infiel e prudente. Há uma característica entre essas palavras, né, ali de Mateus 24 e 25. Ambas falam que tem um servo, tem um senhor. E esse senhor saiu, mas ele vai voltar. Então, esses servos aqui falam a respeito dos irmãos. A promessa ao servo fiel que amadureceu espiritualmente, ele alimenta os seus conservos, que ele vai receber galardão por isso. Eu e você somos servos, conservos uns dos outros. E o nosso papel é cuidar uns dos outros. Mas esse servo, que é crente, ele não esperava a volta do seu Senhor e começou a espancar os outros. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. Esse é o nosso papel. Eu estou aqui hoje como um conservo seu, te alimentando com a palavra. Estou aqui trazendo a palavra e lavando os seus pés com a palavra. A Bíblia fala que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Quantos lembram dessa passagem? E aí Pedro chegou, falou: não, Senhor, de maneira nenhuma, só vai lavar os meus pés. Ele falou: se eu não lavar os seus pés, não tem como você ter parte comigo. Ele falou: então me dá banho, eu quero tomar banho, me lava todo. Aleluia! Ele falou: Pedro, não é assim, filho, você já foi lavado, você já tomou banho, você já foi lavado pelo sangue, você já está limpo. Mas os seus pés que têm contato com essa terra estão cheios de poeira e precisa ser lavado. Quando você anda, você aparentemente está limpo, mas quando você passa uma escova ali no sapato, você vai ver que vai sair pó, poeira, sujeira. Porque é aquilo que nós temos contato ainda com esse mundo. Pelo menos o máximo que deveria acontecer. Então, nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Significa que eu e você, ao ver um irmão fazendo algo de errado, precisamos exortar, assim como você também tem esse direito. Falou: pastor, o que o senhor falou foi errado, não está certo, não é dessa maneira, não é essa postura. Nós estamos aqui para lavar os pés uns dos outros. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. Eu amo a vida da igreja, irmãos. Eu amo a vida da igreja. Porque eu experimento de coisas na vida da igreja que eu muitas vezes não experimento na minha família biológica. Agora, recentemente, eu fiquei sem carro. Aliás, e estou ainda. Quem me serve é a igreja. Eu estou com um carro que não é meu. Eu viajei num carro que não é meu. Carro novo, a pessoa nem precisaria, nem poderia fazer isso. Falei: não, pastor, está aqui a chave. Porque isso é ser igreja. É um cuidando do outro. Vai receber galardão. É bíblico, vai receber galardão. Se você tem cuidado, vai receber galardão. Você, como líder de célula, quando chega ali naquela reunião e compartilha uma palavra, você está cuidando dos seus conservos, dos seus irmãos. E o seu Senhor vai te galardoar. E o seu Senhor vai te presentear. Quando você, irmã, está cuidando ali daquelas crianças, muitas delas, a grande maioria delas, sem nenhuma perspectiva de vida, muitas delas sem sequer ter
um mínimo de educação, mas você está ali ministrando a palavra, você está cuidando, você vai receber galardão, vai receber recompensa. O seu trabalho em Deus não é em vão. Quantos estão aqui comigo? Queria chamar aqui a equipe de louvor. Sabe, deixa eu lhe falar uma coisa. Nós estamos aqui para experimentar de um tempo oportuno. O problema desse servo não era desconhecer o seu Senhor, mas de não esperá-lo. O Senhor está voltando. O Rei está voltando. Sabe, meus irmãos, hoje nós precisamos entender isso. Há uma passagem que também fala das 10 virgens. Essas 10 virgens, muitos até ensinam erroneamente, de que as nécias não eram crentes. Eram crentes. Todas as vezes que você vê alguém sendo chamado de virgem na Bíblia, é porque ele nasceu de novo. Você está me entendendo? É porque ele nasceu de novo. É porque ele é nova criatura. Mas a Bíblia fala aqui que essas virgens tinham alguns detalhes. Elas estavam esperando o noivo. Tinha suas lâmpadas acesas, mas 5 delas tinham azeite de reserva e outras 5 não tinham. Essas que não tinham eram chamadas de nécias, e as que tinham azeite eram chamadas de virgens prudentes. Então, isso fala que esse azeite fala da unção do Espírito Santo em nós. Para você esperar o noivo que virá para arrebatar, você precisa ter azeite sobrando. Você precisa ter unção. Você precisa ter presença. Como crentes, nós precisamos ser constantemente cheios do Espírito. Como crentes, nós precisamos buscar o Senhor de forma intensa e diária. O Espírito Santo é o combustível da vida cristã. A palavra fala, quando Mateus encontrou uma sarça, Moisés, ela queimava, havia um fogo nela, todavia ela não se consumia. Às vezes você lidera, você está sendo uma sarça e está sendo consumido. Não é assim na obra de Deus. A obra de Deus ela é feita no descanso. Sabe, a melhor maneira para você servir a Deus é ser cheio do Espírito. Porque quem vai queimar é o azeite que está em você, é o Espírito que está em você. Tem nada a ver com você, filho. Tem nada a ver com você. Mas tem a ver em ser cheio do Espírito. Queria te convidar a ficar de pé nesse instante. A nossa lâmpada espiritual, não converse com ninguém, deve estar sempre acesa e ainda a vasilha de azeite sempre cheia. A oração, leitura da palavra, o jejum, comunhão com os irmãos, o nosso trabalho nas células, os cultos, tudo isso são meios de enchermos a vasilha. Hoje você está aqui sendo cheio. Hoje você está aqui recebendo azeite. Hoje você está aqui mantendo a chama acesa. O interessante é que essas virgens dormiram. Mas esse dormir aqui está falando que elas morreram. Significa que eu e você também não sabemos a hora que iremos morrer. Se estivermos vivos até esse momento do arrebatamento, em nome de Jesus seremos levados. Pastor, mas e se eu morri antes? Fique em paz. Se você tem azeite, você reinará com Cristo. A Bíblia fala que 5 dessas virgens não entraram. Não é que elas não foram salvas, elas não entraram para o reino. Elas ficaram, vão passar pela disciplina 1000 anos. Mas os que têm azeite sobrando, que têm o Espírito, que têm unção, reinarão com o Senhor, em nome de Jesus. Eu queria que você nessa hora fechasse os seus olhos
Porque a Bíblia fala: vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. Comece nessa hora a falar com o Senhor: Senhor, eu quero ser um desses que serão arrebatados. Eu não quero que você fique aqui numa introspecção, porque eu fiz isso, ou porque eu fiz aquilo, porque eu deixei de fazer, ou porque... Não é para você virar uma introspecção, mas é para você olhar para agora, para frente. Se você não tem azeite ainda sobrando, passa a ter. Se você ainda não tem unção, adquira. Se você ainda não tem essas qualificações para ser um vencedor, seja um vencedor daqui para frente. Se você não liderava, passe a liderar. Se você não orava, passe a orar. Se você não buscava, passe a buscar. Mas esse é o momento de você mudar a sua vida. Essa palavra é para ser uma chave que vai mudar a sua vida, a sua perspectiva, as suas ações, as suas motivações. Oh, comece nessa hora a chamar pelo nome dele. Comece nessa hora a ansiar por ele. Gere uma santa expectativa no seu coração acerca da volta do Senhor. Pode ser que domingo que vem nós não venhamos nos encontrar aqui mais. Pode ser que amanhã nós não teremos discipulado, porque o Senhor voltará antes. Oh, comece nessa hora onde você está, meu irmão. A Bíblia fala lá em Apocalipse 3, arrependa. Se há algo para você arrepender, arrependa. Se há algo para você consertar, conserte. Mas a partir de hoje, ande como um vencedor, filho. Ande hoje como um vencedor. Enquanto o cântico vai ser ministrado aqui, eu queria que você orasse onde você está. Eu queria que você esquecesse da pessoa que está do seu lado por um momento e começasse a você e o Espírito, a você e Deus. Hoje é dia de você tomar uma postura nova, ter uma nova atitude, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, diremanabachou, coromalabás, cheira balabaçou, canabalabás. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Se você sentir no seu coração e você quer resolver sua vida hoje com Cristo, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Vem aqui à frente, se é o seu caso. Hoje é o dia de você ter uma nova postura. Hoje é o dia de você sair diferente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você é essa pessoa, em nome de Jesus. A terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-me em tuas mãos sobre as portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-me em tuas mãos sobre as portas da cidade,
na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Nós cremos que... Fica à frente, quem vem à frente fica aqui. Tem mais pessoas. Essa palavra vem para ajustar a nossa vida, irmãos. Vem para ajustar coisas que precisam ser ajustadas. Ajustar os nossos passos para caminharmos em direção àquilo que Ele quer que caminhamos. Você que às vezes está vivendo a vida da igreja e não decidiu batizar, chegou o tempo do seu batismo. Você que está querendo voltar, fala, mas eu não sei, é difícil. Eu falo para você, é mais difícil você ficar para a grande tribulação. É mais difícil você passar por tempos que não são para você, mas infelizmente muitos passarão. Então essa palavra vem para abrir os seus olhos. Por essa razão nós precisamos de fato estar atentos às características que precisamos trabalhar mais afinco nesse ano, nesse mês, nesses dias. O que precisa para você voltar para Cristo? O que mais que eu preciso falar para você entregar a sua vida ao Senhor? Essa palavra por si só, eu creio que ela já está ministrando aí no seu coração. Eu creio que por si só ela já está aí mexendo no seu espírito e você está sem entender. Você que liderava e não lidera mais. Você que discipulava e não discipula mais. Você que evangelizava e não evangeliza mais. Você que orava e não ora mais. Você que tinha vida com Deus e não tem mais. Porque os prazeres dessa terra ou coisas que aconteceram te seduziram. Talvez você não está mais ativo na obra porque há uma mágoa no seu coração. Porque um líder, ou um pastor, ou alguém falou algo e você não gostou. Ou não cuidou no momento que você precisava ser cuidado. Não te acompanhou no momento que você precisava ser acompanhado. Mas eu quero te dizer, chegou o seu dia, filho. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Em nome de Jesus. Venha reconciliar-se com o Senhor hoje. Venha entregar a sua vida hoje ao Senhor em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração nesse instante, todos. Diga assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confesso que sou pecador, mas hoje eu creio e recebo o seu perdão. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu no meu lugar e o seu sangue foi derramado para me redimir, me lavar, me limpar. Diga assim, eu creio que nesse momento o meu nome está sendo escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas eu quero orar ainda por aqueles que já receberam a Cristo anteriormente, mas por algum motivo não estão mais. O Senhor te chamou para algo melhor e maior. E hoje eu quero fazer um convite para você se reconciliar, para você quebrar toda mágoa, todo rancor, tudo aquilo que está impedindo de receber de novo as maravilhas que Cristo um dia liberou sobre a sua vida. Não é que o Senhor deixou de te amar, não é que o Senhor deixou de fazer na sua vida, foi você que se fechou para Ele. Mas hoje, seu coração, eu creio que está aberto para que Ele entre e reine. Coloque a mão no coração, todos, e diga assim comigo, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o meu Deus e o meu Senhor. Eu creio
que eu sou amado. E nesse momento, eu recebo mais ainda deste amor. Diga assim: eu creio que tudo aquilo que um dia me impediu de receber o Senhor, neste instante é quebrado. Diga assim: eu libero o perdão sobre aqueles que me ofenderam, sobre aqueles que de certa maneira destruíram essa ponte. Diga assim: eu creio que nesse instante a reconciliação, a restauração e restituição. Diga assim: no nome de Jesus, nesse exato momento, eu faço parte do corpo, que é a igreja. Irei servir ao Senhor com inteireza de coração, com todo o meu ser, com todas as minhas forças, e serei achado pelo Senhor como um vencedor, e serei arrebatado naquele dia, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-me em tuas mãos, sobre as portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia, aleluia. Essa é uma semana de você ter experiências novas com o Senhor. Essa é uma semana de você ser levado a um novo nível de intimidade que nunca antes foi. Essa é uma semana de você ver a glória de Deus. Queria que você, antes de ir embora, liberasse uma palavra profética de fé para pelo menos 5 irmãos. Diga-se: nós seremos arrebatados juntos. Nós seremos achados como vencedores. Nós iremos servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda interesse. Em nome de Jesus. Você tem uma semana de vida, de graça e de glória. Uma semana cheia do Espírito, de azeite sobrando, do óleo fresco sendo derramado sobre a sua cabeça e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia.